Eu fico pensando muito o que aconteceu com o ser humano. Porque é uma criatura estranha hoje. As pessoas são estranhas. Nós vivemos numa sociedade onde existem grupos, onde existem partidos, onde existem tendências, modismos, mas não existem pessoas de fato, indivíduos, né? Vivemos num tempo onde as pessoas se identificam como grupos. Nós temos cada vez mais grupos, uma sociedade constituída por grupelhos, e os indivíduos se encaixam dentro dos grupos, mas não são eles próprios. Então o camarada é de um grupo, ou de outro, ou mais de outro, ou não sei, o camarada ele se encaixa em algum grupo, ele procura um lugarzinho dentro de um grupo e aquilo acaba se tornando a identidade dele. Ele se identifica com aquilo. Mas será que ele se identifica de fato? Ou ele faz parte de um grupo porque ele próprio não tem forças para continuar a sua busca e a sua procura? Porque o que define um ser humano, o que o distingue de um animal, é ele ter uma busca, uma procura. A nossa vida é uma busca, é uma procura. Só que parece que as pessoas hoje não têm isso. A única busca delas é entrar num determinado grupo, depois compactuar dos conceitos, das ideias e dos pensamentos que transitam lá e tá de boa. Tá de boa. E isso não propicia o verdadeiro desenvolvimento, porque é algo individual. Nós nos desenvolvemos de fato na nossa individualidade. Os conhecimentos que circulam num grupo, eles podem até nos ajudar para que possamos expandir a nossa visão, para que possamos aumentar a nossa compreensão da realidade, mas nós não nos tornamos nós mesmos fazendo parte de um grupo, partilhando de determinadas práticas coletivas. Um grupo, ele serve até para fortalecer os nossos princípios e a nossa busca até um determinado ponto, até um determinado instante. Mas depois é com nós mesmos. Depois é com nós mesmos, porque a evolução depende do próprio indivíduo, dele encarar os desafios de peito aberto, porque, para dizer a verdade, nós estamos sozinhos nessa vida. Nós chegamos sozinhos ao mundo e saímos sozinhos dele também. Nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos parentes, nós temos conhecidos, mas no fundo do nosso ser, no fundo do nosso íntimo, nós somos seres sozinhos. Por mais que sejamos animais sociais, né, como Aristóteles o quis dizer. Então, nos dias de hoje, com medo dessa solidão, porque o ser humano pós-moderno teme estar só, como nenhum outro ser humano de outra época. O ser humano atual é o que teme mais a solidão, o encontro consigo mesmo, né? As pessoas têm medo de se olharem no espelho. Então esse ser humano com medo da solidão, ele entra em grupos, em grupelhos. Ele não é um animal social na perspectiva que Aristóteles o apontou, mas ele é um animal de grupelhos. Ele é um animal que não suporta a sua própria busca, as suas próprias responsabilidades, as perguntas do seu ser, as acusações do seu ser. Então é um ser fugitivo que se esconde em grupos e grupelhos. Avança até um determinado ponto da sua evolução e depois estagna e se cristaliza, porque a verdadeira evolução
depende de um encontro consigo mesmo, de um pacto consigo próprio, de encarar a solidão como algo existente e necessário. Porque é na solidão que o ser humano se constrói, que o ser humano se ergue, e depois ele divide isso coletivamente. As qualidades que ele vai lapidando, que ele vai refinando. Né? Só que se hoje nós temos cada vez menos seres excelentes, é porque vivemos cada vez mais numa sociedade de grupelhos, de grupos, onde as pessoas temem estar sozinhas consigo mesmas. Pessoas que temem a solidão são pessoas estagnadas, que conseguem evoluir apenas segundo aquilo que o grupelho do qual elas fazem parte permite. Né? Porque o grupelho ele acaba sendo um fator limitador. Porque o grupelho, seja ele qual for, até os grupelhos de direita, né? O grupelho ele não permite ao indivíduo transcendê-lo. O indivíduo é aceito por ele enquanto que ele compactuar fielmente os conceitos, os princípios, os fundamentos e a visão de grupo que o constitui. E se o ser humano quer se desenvolver à plenitude, num determinado instante ele precisa romper com grupos e grupelhos e se tornar ele próprio, seguir a sua caminhada adiante, seguir a sua caminhada, contando apenas com a ajuda de Deus. É necessário alcançar um elevadíssimo desprendimento, de caminhar só, acompanhado apenas pela força de Deus, que resplandece no íntimo daquele que decide ser ele mesmo. E depois, sim, o indivíduo vai compartilhar isso com os seus semelhantes, mas de uma forma desprendida, sem fazer parte de grupos e grupelhos, porque o ser humano precisa ser um indivíduo livre e autônomo. E os grupos e grupelhos acabam cerceando essa liberdade, acabam cerceando essa autonomia, porque isso é perigoso para o grupelho, ou aqueles que administram o grupelho. Né? Aqueles que administram o grupelho ou os grupelhos temem aqueles indivíduos que transcendem o grupelho ou os grupelhos. E por isso que vivemos numa sociedade tão estranha, porque as pessoas não são elas mesmas, elas não têm uma busca. As pessoas reduzem suas vidas a adentrar num determinado grupelho e se cristalizar dentro dele. Sendo que o ser humano pode muito mais do que isso. Ele pode e deve transcender esta realidade cristalizada e estagnada que atende aos interesses de alguns. E o ser humano deve caminhar para muito além disso e se tornar ele próprio. Só que isso é para poucos, para aqueles que não temem a solidão. E quando o ser humano passa a não temer a solidão e procura nela a lapidação do seu ser, o fortalecimento do seu ser, o sentimento de solidão desaparece porque o indivíduo começa a comungar com uma realidade maior, que é uma realidade espiritual. As leis de Deus passam a refletir no íntimo do ser humano, em seu espírito. Então ele se torna livre e autônomo, independente de grupos e grupelhos, mas sempre aberto a dialogar com aqueles que também querem se desenvolver, que não se contentam com a cristalização dos grupelhos, com a vidinha limitada dentro dos grupos. Porque o ser humano deve pensar a sua existência para além de grupos e grupelhos, porque ele é um indivíduo. O ser humano é um ser cósmico que está aqui na Terra apenas por um período de tempo. E não vale a pena se prender às coisas terrenas.
Nós precisamos vivenciá-las, passar por elas, tirarmos os aprendizados necessários, mas não podemos nos prender a nada disso. Porque fomos criados livres e precisamos continuar livres. Só que as pessoas se prendem às coisas terrenas, a ideias, a conceitos, a grupos. E quando elas se prendem, elas acabam limitando ou até impossibilitando o seu crescimento pessoal e individual. Porque o ser humano é um indivíduo solitário e sempre vai ser. O ser humano somente vai encontrar a cura da sua solidão na vivência espiritual, procurando compreender cada vez mais a vontade de Deus, vivendo em comunhão com ela, sentindo dentro de si a energia e a irradiação de Deus. As próprias religiões hoje não fornecem isso ao ser humano também. Os partidos políticos também não. As seitas filosóficas, os grupos, os grupelhos, nada disso oferece a essência da vida ao ser humano, porque ele precisa despertar espiritualmente e comungar com o universo, com as energias universais, comungar com as irradiações de Deus que somente chegam às profundezas do ser. Essas irradiações, elas iluminam indivíduos e não grupos e grupelhos. Porque no meio dos grupos, o indivíduo vai encontrar apenas a cristalização de ideias prontas. Mas nas profundezas do seu ser, o diálogo sempre é aberto com o universo, com a vontade de Deus. Mas para promover isso dentro de si, é necessário ser desprendido de tudo e de todos. Somente pessoas desprendidas é que conseguem realmente compreender a vontade de Deus e viver segundo ela. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!